Olá, meus queridos amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Estamos aqui mais uma vez, reunidos, virtualmente, para o estudo do Livro dos Espíritos. E para esse estudo nós pedimos a iluminação do nosso Mestre Jesus, dos nossos guias espirituais, que a gente possa estar sempre aprendendo e colocando esses ensinamentos dentro das nossas vidas, Muito bem, nós estamos na fase do Livro dos Espíritos, no livro 2, O Livro dos Espíritos é dividido em vários livros, livro 2, capítulo 7. Mais especificamente, nós estamos tratando do esquecimento do passado, durante a encarnação. E hoje nós vamos para a última questão referente a esse item, que é a 399, que ela pergunta assim: as vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que da natureza dessas vicissitudes pode-se induzir o gênero da existência anterior? Aí vem a resposta, muito frequentemente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais certo, porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Então, aqui a resposta pode ser que ela não seja muito clara da forma que ela está escrita, e tentar entender melhor e explicar melhor é o seguinte, a gente pode, sim, ter uma ideia daquilo que nós fizemos no passado pelas provas e pelas expiações que nós passamos hoje, mas isso não pode ser regra. Por quê? Porque as expiações, elas são sim decorrência daquilo que erros que nós cometemos no passado. Mas as provas não, As provas, elas podem ser pedidas por nós mesmos para nos prepararmos e para nos aprimorarmos para coisas futuras ainda, Lembrar a diferença entre provas e expiações, Provas são aquelas dificuldades que nós passamos por nosso pedido, E expiações são aquelas coisas que nós passamos porque nós temos que passar, porque foram erros que nós cometemos e agora nós temos que passar. Então, uma é escolhida e pode até visar ao futuro, Então, não é pelas provas e expiações que nós temos nesta encarnação que nós devemos querer ter uma ideia do que nós fomos no passado, mas sim pelas nossas tendências, As nossas tendências instintivas, aquilo que a gente sempre sabe que vai dar uma desviadinha se a gente não prestar muita atenção, não orar e vigiar e etc, Eu sempre faço uma comparação, assim, que as nossas más tendências é como se a gente tivesse, a imagem mental que eu faço é assim: você está lavando, digamos, uma varanda, e a varanda tem uma queda, para um dos lados, e você está com o esguicho jogando a água contra a queda, fazendo a água subir, porque você quer que ela ultrapasse aquela subida e jogue lá para frente. Então, as nossas más tendências são essa água sempre tendendo a descer, e a gente com o esguicho tentando fazer a água, cercando a água, fazendo a água subir, É um trabalho árduo, porque a gente vai ter que ir com esguicho, e se a gente distrai um pedacinho aqui, ela corre lá, se a gente distrai um pedacinho lá, ela corre aqui, e a gente tem que ficar indo para lá, para cá, E até que a gente consegue vencer aquela queda, e a gente passa para a queda do outro lado, e aí a água segue, Então, eu sempre faço as nossas más tendências são muito difíceis de serem suplantadas, e toda vez que eu estou lavando a minha varanda lá, eu fico pensando, olha aqui as minhas más tendências, É essa água que insiste em voltar, e eu fico com o esguicho tentando ir para frente. Muito bem. Essa pergunta 399, ela é um pouco longa, porque tem um trecho que Kardec fala grande, eu vou ler um pouco rápido, Se ficar muito longo, vocês assistam aí em velocidade 2x, porque daí eu falo mais rápido ainda, tá bom? Bom, alcançando o termo
marcado pela providência para a sua vida errante, o próprio espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar o seu progresso. Quer dizer, o gênero de existência que ele crê mais apropriado para lhe fornecer os meios, e as provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se triunfa, se eleva; se sucumbe, está por recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, e é em virtude dessa liberdade que, no estado de espírito, escolhe as provas da vida corporal e que, no estado de encarnado, delibera se as cumpre ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Denegar ao homem o seu livre-arbítrio será reduzi-lo à condição de máquina. Bom, então, sempre aqui, né, a lei de causa e efeito, né, ligada ao livre-arbítrio. Né? Nós vamos escolher coisas para fazer no estado errante, né, as nossas provas. No estado encarnado, nem sempre a gente consegue fazer essas provas, porque é no momento da encarnação que a gente vai realmente tomar a decisão se vai fazer ou não, e isso depende de uma série de coisas pelas quais a gente vai passar e decisões que a gente vai tomar, né? E aí entra a importância do orar e vigiar para que a gente esteja cercado dos nossos anjos guardiões, né? Dos nossos companheiros, bons companheiros espirituais, para que eles possam nos intuir para o caminho que nós planejamos, né? Se a gente tem tendências muito negativas, a gente se afasta e a gente começa a abrir a guarda, como a gente fala, para espíritos que não querem o nosso bem e querem nos retardar na nossa evolução. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Mas estamos sempre com a liberdade. O livre-arbítrio não nos é negado nunca, né? Entrando na vida, continuando a leitura, né? Entrando na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se o véu, né, as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias, mas é apenas pela vontade de espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer a vã curiosidade. Então, lembrar disso, né? Lembranças de vidas passadas sempre nos virão, se vierem, espontaneamente. Pode ser em sonho, pode ser alguém que vem e fala pra gente alguma coisa, um médium, alguma coisa, mas isso sempre vem espontaneamente quando nós necessitamos ter esse conhecimento para a nossa própria evolução. A nossa curiosidade em saber o que fizemos, o que fomos, o que aprontamos nas vidas passadas, normalmente nos leva a sermos enganados, né? Já vimos isso em questões anteriores aí. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, pela razão de que elas dependem da maneira que se cumpra a existência presente e da escolha ulterior do espírito, óbvio, né? Então, as existências passadas até podem nos ser reveladas, mas as futuras não tem como, né? Porque elas dependem das nossas escolhas de hoje. Nós estamos sempre sujeitos ao livre-arbítrio e, se nós fizermos uma escolha, nós vamos por um caminho, outra escolha vamos por outro caminho, e o futuro depende dessa escolha de hoje que nós ainda não tomamos, né? Muito bem, seguindo aí. O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, porque, se não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que teve no estado errante e o desejo que tomou de as reparar guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, que é secundada pelos espíritos que o assistem. Se escuta as boas inspirações que sugerem. Se o homem não conhece os atos que cometeu nas suas existências anteriores, ele pode sempre saber de que gênero de faltas se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta estudar-se e pode julgar do que foi, não pelo que é, mas por suas tendências, né? Então, vejam, a lógica o esquecimento é uma ajuda para a gente ir para frente, né? Nós já vimos aqui que
talvez fosse muito mais difícil a gente caminhar para frente se a gente lembrasse tudo que a gente cometeu no passado, né? Vamos pensar assim, sempre a gente cometeu nessa nossa encarnação que nós temos ainda lembrança, coisas das quais nos envergonhamos um pouco, que a gente hoje já pensa que não deveria ter feito. Muitas vezes essas coisas nos travam no caminho. Toda vez que eu passo por um lugar, eu lembro daquilo que eu fiz e aquilo, eu falo, nossa, puxa vida, isso é tão horrível. E isso muitas vezes traz uma dificuldade da gente avançar. Então, felizmente, a gente só lembra de um pedaço das coisas erradas que a gente fez nessa encarnação, porque se a gente lembrasse de tudo, ia ser muito mais complicado, a gente ia ter muito mais travas pelo caminho aí, né? Bom, as vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas do passado e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam segundo as suportemos com resignação e sem murmurar. Então, veja, né? As dificuldades que a gente passa nesse momento, muitas vezes elas podem ser provas que nós estamos passando pela nossa própria escolha, embora a gente pense muitas vezes, eu não devo ter escolhido um negócio desse para mim, imagina, eu ia ter escolhido um negócio desse para mim. É que o problema é que quando nós pensamos isso, nós estamos aqui, né? Sujeitos a todo o bloqueio, a todo esse véu que é o eu verdadeiro que nós somos, né? O eu verdadeiro que nós somos engloba as nossas lembranças anteriores, as nossas vivências anteriores, das quais a gente não tem lembrança nesse momento. Então a gente fala, eu não teria escolhido isso. Mas se a gente lembrar, ampliar a consciência, né? O que acontece quando a gente está dormindo, ou quando a gente está na erraticidade, né? Depois que, entre aspas, morre, né? Lá, quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente amplia essa consciência, a gente fala assim, eu teria escolhido sim. Eu escolhi direitinho, né? Então, o que é o normal, então, nesse momento? É a gente aceitar, né? Se resignar, aceitar as dificuldades, vamos para frente, fé em Deus, e tentar passar por elas, como diz aqui, né? Com resignação e sem murmurar, sem muitas reclamações, né? E depois vem, né, para finalizar aqui. A natureza das vicissitudes das provas que suportamos pode também nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos. Como neste mundo julgamos os fatos de um culpado pelos castigos que lhe inflige a lei. Então, é uma pista, né? Assim, alguém será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna. O mal rico e o avaro pela miséria, o que foi duro para com os outros pela dureza que suportará, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, e etc. Bom, e aqui é a velha lei, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A lei do retorno. Você fez, você vai pagar. Então é sempre assim, ninguém escapa disso, né? É uma lei, e não é uma lei do Brasil, é uma lei de Deus, que é perfeita, e ninguém escapa dela. Então, é assim que é, né? É a lógica da evolução, né? Pelas reencarnações com o processo de esquecimento. É isso que está sendo estudado nesse trechinho aqui, né? Então, Kardec faz um fechamento aqui, um resumão de tudo que foi falado a respeito de esquecimento, lembrando, né? Que a gente vai, que a gente pode até ter uma ideia, né? Uma pessoa que está passando pela miséria absoluta, a gente pode ter uma ideia, essa pessoa deve ter, né, sido muito avaro, muito ou mal rico, ou seja, não fez bom uso do dinheiro, etc e tal, em outra encarnação. Mas nós não podemos esquecer também o quê? Que não devemos julgar, né? Porque toda vez que a gente julga, a gente erra, porque a gente não tem elementos suficientes para fazer um julgamento perfeito. Só Deus tem, né? Então, essa coisa de, fulano está passando, é porque ele merece. Não é assim, né? Nós temos outras leis que nos dizem que não é assim que nós devemos agir. Por exemplo, fora da caridade não há salvação. Então, nós temos que agir com caridade para com o nosso irmão. Amar o seu irmão como a si mesmo. Então,
Essas são leis que prevalecem sobre aquela uma de julgar, fulano está sofrendo porque merece, problema dele. Isso não é assim que a gente tem que pensar, né? Tá dito aqui que as pessoas vão pagar por aquilo que fizeram, mas cabe a nós ter sempre compaixão para com os nossos irmãos e ajudá-los na medida que nós também precisamos de ajuda, não é? Muito bem, pessoal, obrigado pela atenção. Conseguimos fechar com 15 minutos. Eu acho que isso é uma grande vitória, né? Porque o texto era bem grande. Falei bem rápido, me desculpem, mas na próxima vez a gente estuda mais um trechinho. Até mais.